paz do Senhor, estava aqui meditando na palavra do Senhor e o Senhor me fez lembrar de quando Ele me chamou, de quando o Senhor me salvou, de quando eu aceitei a Ele como um Salvador da minha alma. E eu aceitei Jesus dentro da minha casa, fazendo faxina, escutando um pastor através de uma rádio. Não é? E ali eu disse o sim para Jesus, porque eu entendi que só Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Mas na verdade o que eu quero contar aqui é um breve testemunho de quando eu aceitei a Jesus. O inimigo das nossas almas, ele não se conforma quando perde alguém para Cristo. E ele vai lutar de todas as formas, de todas as maneiras para te confundir. Mas na minha vida ele caiu por terra. Mas alguns dias depois que eu aceitei Jesus, eu fui acometido pela depressão, que hoje é tão falado. Antes, há 20 anos atrás, mais ou menos, não era tão falado assim. Mas hoje é muito, né? E ali, o médico falou para minha mãe que eu estava depressiva. E ali eu chorava muito todos os dias, sentia muitas dores no corpo. Dizia que ia morrer todos os dias. Foram lutas, foram guerras, foram batalhas espirituais, na verdade. Mas o Senhor estava comigo. Embora não entendia ainda direito certas coisas, mas hoje eu entendo que o Senhor estava na guerra, lutando por mim. E cheguei a escutar pessoas que falavam assim: Bruna, antes não tinha essas coisas. Era uma menina saudável, sorridente, normal. E depois que ela inventou de ser crente, ela vai ficar louca, doida, né? Ali já era um inimigo, né? Querendo confrontar, confundir a minha mente. Mas a minha mãe sempre orava comigo, todos os dias, lembro como hoje. Todo meu dia a gente orava com a face no pó. Para quem não sabe, face no pó é com o rosto literalmente jogado no chão. E ali a gente clamava ao Senhor para que o Senhor chegasse na minha vida. E era uma angústia terrível, era choro, era dores. E certa vez minha mãe levou para o médico e ele falou: olha mãe, se você não levar sua filha para o psiquiatra, você vai encontrar ela louca. Ele começou a fazer gesto como minha mãe ia me encontrar. E minha mãe disse: está repreendido. O psiquiatra da minha filha é Jesus. Tem coisas, irmãos, tem palavras, na verdade, que vem enviada do inferno. E a gente tem que ter um entendimento, sabedoria, para repreender aquela palavra de maldição. E ali minha mãe começou a orar, fazer campanhas comigo em oração. E orávamos, pedia a Deus misericórdia, né? Mas Deus chegou na minha vida. Assim também como vai chegar na tua. Quem sabe você está escutando esse vídeo, esse testemunho, né? O Senhor, assim como o Senhor chegou na minha vida, também vai chegar na tua. E certa vez, um irmão me convidou para ir à igreja e nós fomos para a igreja. E naquele dia, era o dia que o Senhor disse: é até hoje. É até aqui e não mais adiante. E ali foi um culto abençoado. E no final, Deus usou uma irmã e disse: olha, preciso orar por uma jovem que chegou aqui. E ela precisa vir aqui, porque Deus quer fazer uma obra na vida dela hoje. Glória a Deus. E ali eu fui, minha mãe me levou até aquela mulher de Deus. E ali Deus usava ela poderosamente e dizia: até aqui, é até hoje. E foi. Só foi até naquele dia, para a honra e a glória do Senhor. Porque quando Jesus decide chegar,
na nossa vida. Ele diz: sai. Foi até aqui, não mais adiante. Então o Senhor chegou na minha vida, repreendeu aquela depressão, fui curada pelo Senhor. E hoje estou dizendo, né, através da internet, né, que Deus cura a depressão, que Deus cura a ansiedade. Né? Assim como Deus chegou na minha vida, também chegará na tua. Né? A Bíblia diz que, Jesus diz assim: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que cuida da nossa alma. Tem enfermidades que certamente os médicos, né, vai nos ajudar, mas tem enfermidade que só Jesus pode. Tem enfermidade da alma, da alma, só Jesus cura. E para Ele curar, precisamos dar lugar para Ele ir curar. Então creia que Deus, Ele cura depressão. Deus cura ansiedade. Temos visto aí muitas pessoas depressivas, ansiosas, né? Claro, o médico, né? Deus não condenou a medicina, ele nos ajuda, né? E até porque tem enfermidades realmente que o médico, né? Ele tem um remédio certo, mas tem causa e causas, não é verdade? E quando tem causa que é para Deus fazer, então médico nenhum vai conseguir fazer. Apenas os médicos dos médicos é que cura a enfermidade da alma. Quando a gente diz sim para Jesus, Ele tem espaço para trabalhar na nossa vida. O nosso Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele trabalha para aquele que nele confia. A palavra do Senhor diz que nada é impossível para o nosso Deus. Eu passei pelo vale, né, da depressão. Era dores, era angústia, era choro, era tristeza. Mas o Senhor chegou na minha vida. Vai chegar na tua vida também, porque Ele é o mesmo. E através das nossas provas, das nossas lutas, das nossas guerras, o Senhor também trabalha conosco. Né? É onde nós conhecemos mais o Senhor de perto. Né? É onde a gente tem testemunho para contar. Porque se eu não tivesse passado por essa aflição, por essa angústia, eu não estaria aqui hoje, né? 12 de março de 2026, dizendo que Jesus cura a depressão. Então, creia nesta tarde que o Senhor também irá chegar na tua vida, amém?